paixão nacional. Não é à toa que o futebol arrasta uma multidão país afora. Mas o que era para ser diversão, às vezes acaba em tragédia. Tudo porque meia dúzia de pseudos torcedores aprontam dentro e fora dos estádios brasileiros. E aí aquele torcedor de bem que paga caro pelo ingresso, se sente acuado e acaba às vezes até assistindo aos jogos pela TV. Afinal, o que pode ser feito para mudar esse quadro? Para falar sobre isso, o Fórum recebe o Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt, e o advogado criminalista Márcio Palma. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui no programa. Eu convido você a acompanhar uma reportagem da Carolina Chaves com cenas lamentáveis que não combinam nada com o futebol. Acompanhe. Nos 2 últimos jogos realizados no Mané Garrincha, em Brasília, houve muita confusão. Na partida entre Flamengo e São Paulo, as torcidas se envolveram em brigas. Um flamenguista ficou ferido. Já no jogo Corinthians e Vasco, mais violência. Um homem chegou a usar uma barra de ferro. A polícia reagiu usando spray de pimenta. O Estatuto do Torcedor, publicado em maio de 2003, prevê punição para a torcida organizada que provocar tumulto ou violência no estádio. Ela não poderá ter acesso a eventos esportivos por até 3 anos e ainda deve responder na esfera civil pelos danos causados. Nesses casos de Brasília, por exemplo, a Gaviões da Fiel do Corinthians e a Independente do São Paulo estão impedidas de frequentar o Mané Garrincha por até 2 anos. A determinação é do governo do Distrito Federal. 2 torcedores da Gaviões da Fiel foram identificados. Eles já ficaram presos por 5 meses e meio em Oruro, na Bolívia, no início deste ano, acusados de envolvimento na morte de Kevin Espada, de 14 anos. O menino foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida do Corinthians. Quem fica 6 meses preso num outro país em virtude de atos de violência. Acabaram de ter liberdade, voltam aqui para o país de origem, depois de um esforço até diplomático, para voltar a cometer atos de violência logo depois, são mentecaptos. Bem, eu vou aproveitar os exemplos que foram do estádio da capital do país, que tem uma particularidade muito interessante, de uma região que não tem o futebol assim de uma forma tão forte como no Rio de Janeiro, como é em São Paulo, como no Rio Grande do Sul. Enfim, o esporte aqui não costuma trazer uma multidão para o estádio. Por um outro lado, é um estádio novo, que já vem com essa preocupação de uma revista mais forte, já tem câmeras de segurança, e nem isso foi capaz de impedir a violência no Mané Garrincha. O que aconteceu de errado aqui? O que deveria ser feito para evitar esse tipo de cena que nós vimos? Realmente o estádio é de primeiro mundo, está habilitado a jogos do porte de uma Copa do Mundo, eventos internacionais, mas não está, vamos dizer assim, em condições de receber partidas internas, locais, por conta dessa modernidade, dessa falta de separação de torcida, desse confronto tão comum e cada vez mais violento de torcidas organizadas. Então, veio talvez um pouco à frente do seu tempo essas nossas novas arenas para partidas de campeonatos nacionais. Também identificamos que, historicamente, os clubes subsidiam torcidas organizadas ou com passagens, ou com deslocamento, algum tipo de benefício, subsídio, isso é histórico. Agora, muitos desses clubes estão anunciando o rompimento definitivo com as torcidas. Também um fenômeno muito comum recentemente é a venda de jogos para fora das sedes dos clubes, das cidades sedes dos clubes. Esse mesmo jogo a que se referimos há pouco aqui em Brasília, ele foi um jogo de mando do Vasco da Gama, que comercializou esse evento através de uma ação de marketing. Então, nós temos vários fatores de uma polícia talvez não tão especializada aqui em Brasília para receber eventos desse porte, em função dessa falta de cultura do futebol, de grandes equipes ou grandes torcidas, aqui mesmo no Distrito Federal. Então, esse conjunto de fatores redundou nesse confronto violento. Um bom caminho é responsabilizar o clube? Eu acho que essa medida traz alguma efetividade. Temos aqui em Brasília também um exemplo de um jogo do Flamengo, salvo engano, onde um rapaz
foi flagrado jogando um objeto dentro do campo e os próprios torcedores o identificaram e encaminharam ele ao policiamento, enfim. Então, eu acho que a responsabilização dos clubes traz essa questão positiva dos demais torcedores, que não têm participação na torcida organizada, não terem interesse de ver seu clube prejudicado por ato de uma ou outra pessoa. A questão específica do jogo Vasco e Corinthians, e eu me lembro que na época vi as autoridades comentando sobre a necessidade de que aquele jogo seria diferenciado, as torcidas não seriam separadas. Isso, a meu ver, até por conta disso que o Dr. Paulo comentou, foi um grande equívoco. Nós não temos aqui em Brasília, especificamente, um policiamento específico, especializado em estádios. Uhum. No Rio de Janeiro, a UGEP, e eu acredito que seria impensável a UGEP dividir o Maracanã num Fla-Flu e achar que as torcidas poderiam conviver pacificamente juntas, torcendo no estádio. Coloco isso até sobre uma questão de cunho social, cultural. O futebol muitas vezes é visto como uma guerra pelos próprios atletas. Nós incansavelmente vemos cenas de violência dentro do campo. Isso se reflete na torcida. Por outro lado, a torcida por si só, muitas dessas torcidas organizadas, têm formações, têm uma formação tipicamente militar, elas são divididas em batalhões, em pelotões, enfim. Então, a questão da violência na torcida é uma questão que foge a esse círculo restrito, tão somente da lei, de aplicar ao clube, enfim, a gente tem uma questão cultural que envolve o futebol, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a tentativa a gente tem possibilidade de controlar essa violência, mas com medidas que não foram essas tomadas aqui em Brasília, ao meu ver, equivocadas. Nós temos exemplos de outros países. Em algum lugar já se conseguiu conter 100% da violência? E quanto desses exemplos nós podemos importar para a gente? Não, a violência nunca vai ser contida 100%, porque a gente tem, para além da torcida organizada, a gente tem as questões individuais. Em um agrupamento de pessoas, normalmente isso pode acontecer. Enfim, isso é uma utopia. Por outro lado, a gente tem sim, volto àquilo que eu disse, é um fenômeno cultural que envolve a própria cultura do futebol. Eu acredito que seja isso. Então, nós temos os hooligans na Inglaterra, temos os barra-bravas na Argentina e temos o que me vem à mente e que eu acho que foi o que o legislador brasileiro tentou fazer, foi o que foi feito na Inglaterra, com uma tentativa de controlar aqueles elementos identificados como problemáticos que eram impedidos de ir aos jogos quando eles aconteciam. Sim. A nossa legislação, o Estatuto do Torcedor, que foi uma lei criada em 2003, inicialmente com um aspecto quase que consumerista, quer dizer, para proteger o consumidor do futebol, o torcedor que ia ao estádio, ela em 2010 acabou trazendo ao seu interior novas normas que tentaram controlar, normas penais de natureza criminal, que tentaram controlar essa questão da violência nos estádios. Essas normas, elas, sob o aspecto técnico, elas têm alguns problemas que eu não sei se cabe a gente discutir aqui, mas aplicada a lógica processual dela, eu identifico algumas situações que podem sim servir de apoio e se forem efetivamente aplicadas, uma forma de controlar essa violência. Por exemplo, a reportagem que foi exibida traz um rapaz que se viu envolvido há poucos meses antes em uma situação na Bolívia, salvo engano. Esse rapaz está identificado. Os estádios, por uma norma do Estatuto do Torcedor, acima de 10 mil pessoas, tem que ter câmeras. Então, as pessoas são facilmente identificáveis ali. Temos sites hoje que você vê foto onde você consegue ver todo mundo que estava no jogo naquele dia. Enfim. Mas isso intimidou? Não, isso não intimidou. Por que isso não intimida? Isso eu coloco, inclusive, até para os meus alunos essa situação. A certeza, ou a perspectiva de que nada vai acontecer, ou de que isso vai demorar, traz
essa sensação de impunidade e o sujeito acaba pouco se importando. Quando você está numa estrada e alguém pisca o farol na sua direção contrária, você tem a reação quase automática de reduzir o carro, porque você acha que alguma coisa vai acontecer ali na frente. É mais ou menos isso. A gente tem, no Estatuto do Torcedor, a previsão de a pena de 1 a 2 anos quando se incita a violência, quando se provoca a violência, quando se provoca a violência num âmbito de 5.000 metros ao redor do local onde o evento foi realizado. E há uma previsão, essa pena de 1 a 2 anos, é um procedimento que vai ser dejuizado especial criminal. Então, essa pessoa... E já é uma pena maior do que se fosse o mesmo ato cometido fora do estádio, não é? A pena de 1 a 2 anos... Para lesão corporal leve, por exemplo, né? Para lesão corporal leve, ela é maior. Ela chega, 2 anos, ela está acima do mínimo da lesão corporal de natureza grave, tá certo? Então, isso é uma questão de proporcionalidade que nem cabe a gente discutir aqui. Eu acho que o ponto de vista, a norma, ela é adequada, ela pode ser adequada se for aplicada as suas características processuais, procedimentais. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem, esse sujeito é identificado num jogo. No outro jogo, isso tem que ser feito, essa medida tem que ser tomada de forma célere. No outro jogo, ele pode deixar de comparecer. Por quê? Porque uma pena de 1 a 2 anos é competência do Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal, o promotor de justiça pode oferecer uma proposta de transação penal para esse sujeito. E essa proposta, segundo a lei, ela pode ser de que forma? Olha só, você, no dia do jogo, 2 horas antes e 2 horas depois, você não pode comparecer ao estádio. O que acontece? Eu conversando com o doutor Paulo, nós tivemos essa percepção. Sim. Isso não acontece. O Estado não toma essa medida, ou não tem tomado. Doutor Márcio, eu pedi uma gentileza do senhor. Eu vou para um rápido intervalo e nós voltamos nesse ponto que eu gostaria de saber se isso é viável na prática para a nossa estrutura, para o nosso país. E por que não funciona? Desde quando deveria existir essa lista? Se ela já existe, responsabilidade de quem? Enfim, esse é um ponto muito importante para a gente tratar de uma forma tão rápida. O Fórum vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta tratando hoje de torcidas organizadas e do Estatuto do Torcedor. Voltamos em instantes. A saída do ministro Rezec do Supremo Tribunal foi muito abrupta e muito surpreendente. Em nenhum momento me arrependi, porque sei que o arrependimento teria vindo se eu recusasse e depois ficasse com a sensação de que o fiz por falta de coragem, que o fiz por medo. Eu tenho um grande orgulho de ter integrado o Poder Judiciário no Brasil. Há quase 3 anos, o STJ criou uma política própria de reciclagem. Uma das iniciativas é a separação do lixo. Papéis, metal, vidro e qualquer outro tipo de material são acondicionados em recipientes diferentes. O que é reaproveitável é doado a cooperativas de catadores conveniadas. Outra medida do Tribunal pela Preservação do Planeta é definir o tempo de guarda e o destino final dos processos originários da Corte, com mais de 10 anos de criação e que não caibam mais recursos. A meta é manter nos depósitos apenas os documentos de caráter histórico, que vão ficar à disposição do público para consulta e pesquisa. O restante da papelada vai direto para a reciclagem. E o dinheiro arrecadado também é revertido a centenas de famílias carentes. Apenas na primeira etapa dos trabalhos, 13 toneladas de 333 mil quilos de processos arquivados ganharam um destino verde. Sabe o que é melhor? A medida já evitou o corte de aproximadamente 260 árvores.
Fórum está de volta e o nosso assunto de hoje é o Estatuto do Torcedor, que prevê direitos e deveres a quem frequenta estádios. Antes de nós discutirmos o tema, vamos acompanhar mais uma reportagem, dessa vez feita por Tiago Nolasco. Ele viu como ainda é difícil adquirir um ingresso antecipadamente. Acompanhe. Desconforto para comprar ingressos que variam entre R$ 100 e R$ 140. Um desrespeito ao Estatuto do Torcedor, que prevê que a venda de ingressos comece a ser feita no mínimo 72 horas antes do início do jogo. O Estatuto do Torcedor também protege quem vai aos estádios, que deve ser tratado como consumidor. Os organizadores do evento devem garantir a prestação do serviço para as pessoas que comprarem o ingresso na hora marcada e ainda oferecer comodidade e segurança. Este torcedor gastou mais de R$ 500 para levar a esposa e 2 filhos para ver o time do coração. Pagou caro. Foi ameaçado pela torcida organizada do Santos e quase precisou sair da cadeira numerada que havia comprado. A polícia ainda falou para mim que eu tinha que ficar em pé em qualquer lugar. Eu falei, eu tô com criança, não vou ficar em pé. Eu paguei o ingresso caro e eu tenho o direito de ficar aqui. Aí foram que fizeram a barreira da polícia e o pessoal da torcida ficou perto, xingando minha esposa, xingando meus filhos. Em Belém do Pará, a justiça condenou um torcedor que invadiu o campo. Ele desrespeitou o Estatuto do Torcedor e foi condenado a prestar serviços comunitários pelo período de 1 ano. A ideia da norma é impedir que aquele torcedor arruaceiro, aquele que vai para o estádio apenas para causar tumulto, não compareça ao evento. Por isso mesmo, a lei obriga que ele esteja 2 horas antes e até 2 horas depois do evento em determinado local previamente estabelecido pelo juiz. Doutor Paulo, essa lista que seria tão bem-vinda, ela já existe? A CBF tem a lista divulgada, uma lista, assim como as federações, os campeonatos estaduais têm listas divulgadas de torcedores proibidos de frequentar estádios. Há uma tendência já efetiva de punição aos clubes, que já vem acontecendo. Nesse caso de Brasília, os clubes foram punidos com 4 perdas de mando cada um. Recentemente, o Palmeiras também perdeu 2 mandos de campo em violência entre torcidas, mesma torcida com facções diferentes. O Grêmio tem um recurso a ser julgado que também pode vir a perder mando por violência explícita de torcida contra policiais. Então, o que a gente percebe, mais ou menos na linha do que o Dr. Márcio estava colocando aqui, é a falta de controle e fiscalização. O que eu posso trazer aqui para enriquecer o debate? Que o Estatuto Torcedor está em vias de regulamentação. Eu faço parte de um grupo sou convidado num grupo de estudos aqui do Ministério do Esporte. A gente entende que a quebra do anonimato é que pode trazer algum tipo de tentativa a inibir a violência das pessoas que se agrupam com essa finalidade. A reportagem mostrou um torcedor que foi preso porque invadiu o campo de jogo, e nós temos vários casos de torcedores que foram presos, detidos, identificados, e nessas hipóteses o clube não é responsabilizado pelo Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que a ideia é ter uma consonância entre a legislação desportiva específica, que é a codificação disciplinar, com o Estatuto Torcedor, ou seja, se eu conseguir tirar a maçã podre, eu consigo, de uma certa forma, eximir o clube de responsabilidade. Então, o torcedor que invade o campo, mas não é identificado, o clube acaba respondendo. Pode perder mando de campo. Arremesso de objeto é a mesma coisa. Tumulto ou desordem é a mesma coisa. Então, esse conjunto de normas, com controle do Estado e poder público, tendo condições, instrumentos para fazer, talvez a gente tenha efetividade na contenção de violência. Do contrário, vai ser isso que a gente está discutindo aqui. Lista publicada na internet e nada acontece. Nada acontece, porque não há quebra do anonimato. O indivíduo se sente fortalecido a voltar ao estádio ou a já, em outras circunstâncias, confrontar-se com torcidas rivais fora dos estádios. Porque o problema também não é só da catraca para dentro, convenhamos. Mas seria correto fazer uma lista apenas com as pessoas da torcida organizada, já pressupondo que ali seriam pessoas que, enfim, esse tratamento diferenciado? Eu não vejo problema com relação a isso, na medida que o Estado tenta controlar uma empresa. A torcida organizada é uma pessoa jurídica, na verdade, que tem aquela finalidade específica. Enfim, então, uma exigência do Estado é que aquela empresa, todos os membros dela sejam reconhecidos, por conta dessa característica específica dessas torcidas, que é
uma constante envolvimento em problemas dessa natureza. Se mais à frente a gente verificar que a situação se controlou e não há necessidade disso, eu não vejo problema nenhum. Resolvendo o problema da torcida organizada, resolve-se o problema da violência em quanto por cento? 80% dos problemas se somem aí? Desses específicos no futebol, de estádios, talvez a gente tenha uma resolução de problemas de forma significativa. Eu não tô, vamos dizer assim, não estou desanimado com o futebol, mas eu estou há 9 anos ali quase no STJD e a escala de violência em todos os níveis, ela realmente é preocupado, porque o Código Brasileiro de Justiça Esportiva surgiu, ressurgiu, vamos dizer assim, remodelado em 2003, foi reformado em 2006 e a última reforma é de 2009. As penas foram ficando um pouco mais rigorosas, mais adequadas, e é o que a gente estava discutindo aqui, que até chamou a atenção. Um jogador, hoje em dia, um jogador de futebol, sabe que está sendo filmado por várias câmeras, inclusive na Série D. Já visto a situação do massagista aí, que foi tão comentada, entrando aí para o bizarro do nosso futebol. Mas isso, não raro, não inibe o ato de violência do jogador. Numa jogada violenta, num ato de agressão física, numa cusparada. Recentemente, nós estamos aí às voltas com casos de cusparada, enfim. As câmeras, elas flagram a violência, que o árbitro muitas vezes não vê, ou que o árbitro vê e não aplica de forma correta, vamos colocar assim, a regra. E nós, no Tribunal Desportivo, temos a prerrogativa, junto com toda a estrutura que temos na Procuradoria, levando a julgamento dos auditores em primeira e em última instância, com o Dr. Flávio à presidência, de promover a responsabilidade. E os jogadores sabem disso. Faz parte até do direito de imagem desse espetáculo futebol. Isso não tem inibido totalmente a violência que eu esperava que tivesse diminuído ao longo desses anos. Os espetáculos também de violência de torcida, veja, nós tivemos um momento da nossa história do futebol que toda perda de mando, vocês hão de lembrar, era executada de portão fechado, não tinha público. Isso também não serviu depois que os portões, entre aspas, foram abertos para a venda de ingresso, que escaladas de violência não voltassem a acontecer. Então, eu acho que a gente tem alguns ajustes para fazer na legislação, continuando a sancionar as entidades, a CBF, todas preocupadas, as federações preocupadas com isso, porque é uma organização desportiva, só que o nosso país, como colocou o doutor Márcio aqui, o futebol é um fenômeno social tão complexo que é muito difícil imaginar para 2014 um calendário normal do nosso futebol. Sediar a Copa do Mundo em qualquer outro país é de uma forma. Sediar a Copa do Mundo num país que tem 500 clubes, milhares de jogadores de futebol, que fazem contratos de 3 meses para ganhar o seu salário de fome, muitas vezes em contratos de 3 meses por conta de campeonatos estaduais, mas que o calendário é anual, com várias competições, tendo um problema da Copa do Mundo, que começa 30 dias antes, tem toda a Copa, então a gente tem impactos muito grandes. E volto a frisar, o nosso calendário aumentou e muito nos últimos anos. A gente tinha séries A, B e C no máximo, a gente passou a ter a série D, a gente passou a ter um futebol feminino mais forte, com várias categorias, várias outras categorias sub-20, sub-18, enfim, cresceu muito o futebol em número de eventos. Isso traz para todos que estão na organização futebol, que é tratado, como eu disse, como uma atividade econômica, a necessidade de uma ampla profissionalização, inclusive nos mecanismos de segurança. Copa do Mundo pode começar a mudar culturalmente a nossa maneira de enxergar o futebol, que chega com suas regras próprias impostas pela FIFA? Eu não acredito. A questão cultural, eu acho que passa muito mais por uma reavaliação, inclusive, da cultura dos clubes de incentivarem essas torcidas que provocam essas situações. Eu estava aqui parado pensando, nós tivemos recentemente um caso de um jogador do Corinthians que publicou em uma rede social uma foto onde ele beijava um outro rapaz. Uhum. O Corinthians, a diretoria do Corinthians, deu autorização a uma torcida organizada para que ela fosse a esse jogador e cobrasse a ele uma retratação, e ele fez isso. Enfim, e ele se retratou. O argumento era de que a torcida não era homofóbica, mas que aquilo era algo que ofendia, enfim, quase como uma protetora dos bons costumes.
E, enfim, se a diretoria libera uma torcida organizada para ter acesso ao jogador de futebol, para que ele se retratou depois, pediu desculpa, enfim, a gente tem que reavaliar essa situação. Os ingressos são fornecidos gratuitamente, como o doutor Paulo falou, eles muitas vezes pagam viagens, enfim, para que a torcida acompanhe. Eu reconheço, a gente tem que reconhecer a torcida, a importância dela como um espetáculo. A questão da multidão, todo mundo se manifestando num certo sentido, isso traz um certo encantamento para todo mundo que assiste. Mas você pode mudar o tipo de torcedor. Exatamente, que tem que mudar o tipo de torcedor e mudar a cultura. A mudança de cultura da torcida, eu acho que parte de dentro das pessoas que fazem o dia a dia do futebol. Basicamente isso. Eu só queria colocar já nessa esteira, doutor Márcio, que como o legislador optou pelo reconhecimento da figura da torcida organizada, que num primeiro momento não existia, há de lembrar, o Estatuto Torcedor, na sua edição original, em 2003, não tinha a figura da torcida organizada, veio com a reforma. Então, isso traz a necessidade de controle. A opção é controle, porque ainda se acredita, talvez de uma forma romântica, que a torcida se organiza a essa feição para apoiar, para torcer pelo seu clube, e não para se organizar de forma violenta para confrontos exclusivos de violência. É isso que ainda, talvez, de uma forma romântica, nós ainda acreditamos. Eu acho que temos alguns ajustes para fazer na legislação. A perda de mando de campo, dessa forma como ocorreu, ela pode não ter nenhuma eficácia. Jogos fora, muitos clubes já estão vendendo esses jogos, então isso pode trazer uma certa dificuldade no cumprimento. Talvez a gente tenha que fazer realmente um ou outro portão fechado como forma de execução, de impacto, mas o mecanismo de violência, respondendo objetivamente à pergunta, se nós tivéssemos a torcida organizada resolvida do ponto de vista de violência, o espetáculo seria muito mais atrativo para as famílias, como talvez, como será Copa do Mundo e como foi Copa de Confederações, com famílias frequentando os estádios e hipóteses e circunstâncias de violência muito isoladas, mais na esteira do protesto de Copa do Mundo do que outra consequência. Inclusive com bebida liberada. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt, e o advogado criminalista Márcio Palma. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Fórum. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e também enviar sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.